Olá pessoal, professor Marcos aqui. Aproveitando essa questão da quarentena, do trabalho em casa, abre algumas possibilidades para a gente. Eu quero trabalhar com vocês ainda a questão da escrita de artigos científicos. Isso vai servir também para os grupos que estão fazendo o trabalho no modelo de escrita para blog, que é um pouco menos exigente do que o resumo científico, é bem mais exigente, menos exigente na verdade, no quesito de formatação, de fonte de pesquisa, mas mesmo assim ainda é bastante útil para vocês também dos segundos anos que irão escrever os artigos para os blogs, tá bom? É, eu sei que não é uma coisa simples que eu estou pedindo para vocês, embora não seja muita coisa também, mas é uma coisa que vocês não estão acostumados. A gente não pratica a escrita científica, aliás, a gente não pratica a escrita no ensino médio de maneira, não diria nem adequada, talvez suficiente. A escrita muitas vezes fica limitada às aulas de língua portuguesa quando ela ocorre, essa prática de escrita. Porque muitas vezes não é por culpa do professor, não há espaço mesmo, não tem essa possibilidade. Há um cronograma das aulas, um currículo a ser seguido e outros assuntos precisam ser trabalhados. É super valorizada a redação dissertativa argumentativa e acaba que algumas modalidades de escrita ficam, de certa forma, de lado. E pensando nisso, também na questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, quando envolve também a escrita dos blogs, aprendizados de outras frentes, por que não usar as aulas de química, especialmente nesse momento que todos nós estamos em casa, para aprender, para aprender a redigir artigos científicos e também os artigos de blog que vão servir para os outros alunos também. Tá bom? É evidente que o que eu vou apresentar aqui é um pouco da minha experiência com isso. Ainda tenho muito a aprender sobre essa escrita. Escrevi já alguns artigos na graduação, mas sempre é um processo de aperfeiçoamento da linguagem, do seu formato de escrita. É tudo uma questão de prática. Cada vez que você escreve um novo artigo, você fica melhor na escrita dele. Aproveitando que isso está no YouTube, eu acredito que possa servir também para outros estudantes, principalmente aqueles que estão iniciando a graduação, que ainda não têm o hábito de escrita. E espero que algumas dicas que eu vá passar aqui sejam bastante úteis para vocês, tá bom? Uma coisa que é bem clara, para a escrita em qualquer modalidade, tanto da nossa língua quanto de qualquer outra língua, qualquer outro idioma, é necessário muita leitura. Eu não tenho como escrever sobre algo que eu não li. Aliás, até tenho, mas não com uma escrita satisfatória, com um texto profundo que realmente signifique algo para o leitor e desperte tanta curiosidade do leitor em ler aquele seu texto, ou se for algum texto que será submetido para alguma banca examinadora, que desperte o mínimo interesse da banca em avaliar aquele texto. Tudo isso é questão de leitura, de estudo em si, porque se eu tenho algo a escrever no artigo científico, eu quero dizer que eu tenho algo a relatar, uma descoberta, uma experiência, resultados de trabalhos, ou eu tenho uma proposta de pesquisa, e eu não posso falar sobre algo que eu não entendo. Como eu vou entender sobre alguma coisa? Obviamente, lendo, se apoiando nos apoiando em pessoas que já pesquisaram sobre o assunto, outras opiniões, outros pontos de vistas, outras perspectivas, outros objetos de estudos, conclusões através de experimentos, sejam eles, no caso da química, experimentos laboratoriais ou mesmo experiências didáticas. Tudo isso daí nós vamos entender melhor e assim poder criar os nossos caminhos, as nossas discussões através da leitura, tá bom? Então, eu vou aqui apenas para exemplificar para os meus alunos um pouco sobre essa questão da escrita científica, vou eleger um tema. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em mais de uma parte, se ele porventura ficar muito longo,
mas eu vou eleger um tema dentre aqueles que eu passei para os meus alunos construírem seus artigos científicos e irei fazer, eu não irei completar todo o texto, mas irei trabalhar em cima de um layout que eu formatei nas normas da BNT para os meus alunos de um resumo expandido, tá bom? E irei explorar um pouquinho essa questão da pesquisa, mostrar algumas fontes de pesquisa que eu usaria, outras que eu não usaria, fazer uma pesquisa aí voltada para o público do ensino médio, mostrando alguns links que eu desprezaria, porque dar uma olhada dentro desses arquivos, se for em PDF ou se for em sites, mostrar porque eu não usaria alguns sites, porque eu evitaria outros, tá bom? E se isso ficar muito longo, esse vídeo será dividido em pelo menos aí duas partes. Então, peço para vocês um pouquinho de paciência, que assistam esse conteúdo e que procurem por mais informações para cada dia aperfeiçoar essa questão da escrita, ok? Vamos lá então. Aqui eu vou abrir minha tela com a proposta de atividade as séries do ensino médio. Só para, apenas para selecionar aqui um tema, escreverei sobre esse daqui. Efeito estufa e as consequências da transformação desenfreada da natureza. Ok? E começarei falando um pouquinho sobre a escrita científica, mas irei falar isso bastante rápido, de forma bastante breve, porque eu quero me concentrar um pouquinho nessa questão da escrita. Abrindo aqui então minha apresentação. As particularidades da escrita científica. Foi uma aula que eu montei para os alunos do Colégio Helena. Quero compartilhar aqui com vocês. Existem diversos tipos de textos. Textos narrativos, descritivos, injuntivo, dissertativo e argumentativo, que é o mais utilizado aí na escola. Esse texto, essa modalidade de escrita da língua portuguesa, até por questões usuais mesmo, ela é bastante valorizada, por isso bastante trabalhada. Uma vez que, por exemplo, os vestibulares cobram essa modalidade de escrita, a maioria dos vestibulares. Então, os professores acabam por trabalhar bastante essa modalidade. E temos também aqui o texto expositivo, que é, de certa forma, trabalhado não só na disciplina de língua portuguesa, mas nas outras, através dos seminários, palestras, mas raramente na forma de escrita de artigos científicos. Eu dei essa atividade para os meus alunos do Helena como avaliação, estou fazendo isso com os outros também aqui no período de isolamento, atribuindo nota como atividade, não como prova para os outros alunos, mas é uma boa também, uma boa opção para os professores tanto da minha área, ensino de química, quanto de outras áreas, utilizarem essas outras metodologias de avaliação, tá bom? Poderia ter aplicado uma prova estilo tradicional de química para os meus alunos, mas eu achei por bem utilizar essa metodologia como avaliação para alguns alunos. E aqui na nossa parte de textos expositivos entraria então o resumo científico. Ele é a função principal de um resumo científico é expor algo, é mostrar uma descoberta, uma pesquisa, uma tese, uma defesa de algum ponto científico, seguindo sempre a metodologia científica de pesquisa, tá bom? Diferente do texto argumentativo aqui, é que o texto científico se baseia principalmente na experimentação, empírico, portanto. Ele não se baseia na opinião, tá bom? Ok, os outros trabalhos acadêmicos aqui, enciclopédias.
acabam entrando como parte do texto expositivo. Afinal de contas, para que serve? Para que servem os resumos científicos? Vários pontos: divulgar resultados de pesquisas ou pesquisas em andamentos, relatar novas descobertas, principalmente de comunicação da área acadêmica, compartilhar discussões, isso daqui é muito importante. Algumas discussões que estejam ocorrendo no âmbito da academia e precisam ser relatadas, tanto para outras regiões quanto para a própria sociedade. E, dentre outros pontos, ela é muito importante nessa questão do relato. Relatar algo que está ocorrendo, tanto para outros cientistas, quanto para membros da academia, das universidades, e também ocorre aí no ensino de base. Como estou tentando fazer com vocês também, uma outra opção de ocorrência desses resumos científicos é dentro da própria sala de aula, como material aí, metodologia de aprendizagem, tá bom? Então, para nós, mobilizar a habilidade de escrita, conhecer novos gêneros textuais, aprender de forma diversificada e servir como instrumento de avaliação, como no caso dos alunos da escola Helena. Os resumos podem ser de dois tipos. Eles podem ser resumos simples, com no máximo uma folha. É um resumo aí bastante utilizado para aceitação de trabalhos em forma de pôsteres em eventos científicos ou mesmo como pré-trabalhos aí para eventos científicos, passar por uma comissão de avaliação aí da relevância do trabalho, então às vezes pedem um resumo simples, e em alguns eventos, ou após receberem o resumo simples, é pedido também o resumo expandido, onde o autor tem uma maior liberdade para relatar em mais páginas a sua descoberta. Então tem um maior limite aqui do que apenas uma página, apenas uma folha. Esse limite não segue um padrão e geralmente é definido pela organização do evento. Eu defini no artigo de vocês aí, acho que no máximo 3 páginas. Poderia ser mais ou menos. Em qualquer tipo de resumo científico, seja ele simples ou expandido, a gente precisa utilizar uma linguagem simples e direta, uma linguagem que a gente chama de linguagem técnica. Falando aqui de forma bastante coloquial, é a expressão não encham linguiça num resumo científico. Nós não queremos apresentar aqui ideias que não tenham a ver com o trabalho, que só aumentem a quantidade de palavras escritas ali para que o trabalho pareça mais denso. Não, nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos algo objetivo que relate de forma bastante direta ao leitor o que nós estamos querendo dizer. Então aqui tem que ser simples e direto. Tem traços de pessoalidade, então aqui nós precisamos remover qualquer traço de pessoalidade do nosso texto. Eu, nós, a gente, achamos, tudo isso daí não cabe dentro de um resumo científico. Talvez caberia no artigo de blog, que é menos exigente. Um bom artigo de blog também evitaria esses traços de pessoalidade. Mas aqui, talvez, para o resumo científico não tenha nenhum problema. Agora, se nós estamos escrevendo um artigo científico, ou mesmo um resumo, nós precisamos, com certeza, evitar, na verdade, extinguir qualquer traço de pessoalidade no nosso texto, tá bom? Como nós vamos, então, dizer, relatar algo sem traço de pessoalidade? Nós vamos descobrir formas para isso. E é bastante clara a explicação do porquê nós devemos evitar traços de pessoalidade,
se pensarmos que em um texto científico nós nos baseamos em fatos, e fatos empíricos, científicos. Então nós não achamos nada, a gente não faz nada do trabalho, não podemos usar essa expressão. Nós, todas essas traços de pessoalidade são prejuízos para o nosso texto, tá bom? Curiosidades. Elas só podem ser apresentadas no texto se elas tiverem relevância e embasamento científico, tá bom? É, eu tenho uma curiosidade sobre tal objeto de pesquisa, devo apresentar no meu texto? Essa curiosidade é científica? Ela é embasada em fatos científicos? São frutos de pesquisas de campo, de descobertas aí seguindo a metodologia científica, ou são simplesmente achismos? Eu acho que essa descoberta é relevante e eu acho que isso é uma curiosidade sobre o que eu estou estudando. Eu pensei sobre isso. Não. Na metodologia científica, isso não é suficiente, tá bom? Mesmo que forem pesquisas aí, principalmente das áreas de humanas, que dependem muito da. Não que todas as pesquisas sejam assim, mas que uma parte das pesquisas depende aí da experiência pessoal, como é o caso de pesquisas aí com populações sobre determinados assuntos relevantes dentro dessas populações. Vamos supor, quero saber aí uma pesquisa científica sobre o preço da carne aqui em Dayatuba, o que as pessoas acham sobre isso. Posso fazer uma pesquisa científica sobre isso? Claro, posso. E só que essas pesquisas aí passam por um comitê, um grupo estuda metodologia, sempre seguindo metodologia científica mesmo nessas pesquisas, se é que elas irão ser enquadradas como pesquisas científicas. Caso não forem pesquisas científicas, elas podem ser realizadas de qualquer maneira que a pessoa quiser. Mas, se for seguir a metodologia científica, elas também exigem embasamento. Portanto, não confunda esse assunto, tá bom? Nós precisamos apresentar curiosidades ou mesmo dados no artigo, resumo científico, que sejam de fato embasados cientificamente, tá bom? Outra coisa, isso daqui é muito importante. No ensino fundamental, vocês eram muito acostumados, em sua maioria, a apresentar gráficos, tabelas e, na maioria das vezes, imagens, apenas para embelezar o texto de vocês. Nossa, essa imagem aqui vai ficar bastante legal no meu texto, vou colocar. Então, essa é uma questão muito séria. Só devo colocar imagens no meu texto, ou mesmo tabelas e gráficos, principalmente se tratando de resumos científicos, que tem pouco espaço ali para vocês adicionarem informação. Essas imagens e elementos só podem ser adicionados nesse sentido se ajudarem na compreensão do assunto, tá bom? Se elas não forem relevantes ali para a compreensão do texto, tanto recomendo quanto vocês vão perceber isso daí na questão do espaço, quando o evento limita o espaço, o evento deixa apenas 3 páginas para vocês escreverem, como é o caso do nosso artigo. Algumas imagens irão apenas, não ajudarão na compreensão do texto, irão apenas atrapalhar ali na questão da limitação do espaço. Então, evitem, tá bom? E também, dependendo da imagem, se ela não contribui, ela não é bem vista, principalmente se tratando de eventos científicos aí. Além disso, elas precisam ser anunciadas no texto. Eu não posso simplesmente soltar uma imagem dentro do texto e deixá-la ali flutuante, tá bom? Eu preciso dizer no texto por que aquela imagem está ali. Então eu vou apresentá-la como se eu estivesse apresentando uma pessoa mesmo. Quando eu chego num lugar, eu vou ser recebido num evento com o presidente da associação de moradores. Então, se eu irei dar uma fala, uma palavra, provavelmente o presidente vai me apresentar. O professor Marcos irá agora falar sobre tal assunto, tal assunto, tal assunto, explicando a minha relevância naquele evento. Do contrário, as pessoas me olharão de forma bastante estranha. O que o professor Marcos está querendo fazer? É isso que irão perguntar sobre a sua imagem dentro do texto, se ela estiver, ou texto ou tabela, se ela estiver ali flutuante sem ter sido anunciado. O que essa imagem está fazendo aqui? Essa é a pergunta, será a pergunta de qualquer leitor atento, tá bom? Então elas precisam ser anunciadas e precisam ser relevantes.
Seções de um resumo simples e expandido. Geralmente não há um padrão, a menos que o evento exija, mas alguns elementos costumam aparecer quase que fixamente em todos os modelos de resumo. O título do resumo, o nome dos autores em ordem de autoria ou em ordem alfabética. Geralmente eu prefiro colocar a menos que o evento peça, em ordem de autoria, dando ali, valorizando os autores que mais contribuíram para a escrita do texto. Então vamos supor que eu fiz um trabalho com um amigo e esse amigo escreveu 60% do meu texto e eu escrevi 40% do texto. Então, nessa ordem de autoria, meu amigo ocuparia o primeiro lugar e eu ficaria ali no segundo lugar. Agora imagina que escrevemos o trabalho em três pessoas, uma pessoa contribuiu ali com a introdução do trabalho e outras duas pessoas fizeram igualmente ali as partes restantes do trabalho, portanto a maior parte. Nesse caso, as duas pessoas devem entrar em consenso, os dois principais autores devem entrar em consenso sobre qual nome irá primeiro, tá bom? E o autor que obviamente escreveu menos deveria ali, por questões éticas mesmo de valorização do trabalho de quem fez mais, ocupar ali a terceira posição. É evidente que em alguns casos, principalmente quando o trabalho é submetido com orientadores, que o nome do orientador vá primeiro. De certa forma, isso ajuda a valorizar o trabalho. Em alguns eventos isso é bem visto. Mas, dependendo do caso, alguns orientadores não têm esse problema, não têm essa exigência. E acabam por colocar o seu nome corretamente na ordem de autoria ali. Tá bom? Não que seja um problema o orientador colocar o nome do, dele mesmo em primeiro lugar. Se a pesquisa partiu ali do planejamento dele, de todas essas coisas, na verdade, muito legal que se faça isso. Tá bom? A ordem de autoria geralmente não muda muita coisa, exceto se o artigo for publicado em revista de grandes circulações, de grande circulação. Aí depende do caso qual é o seu objetivo com isso, mas sempre há oportunidade para seu nome ocupar diversos lugares aí na ordem de autoria. Quanto mais artigos você escrever, mais oportunidades você terá para essa questão aí, então nem se preocupe com isso, tá bom? Há uma seção ali dentro do resumo, que se chama resumo também, isso daí em qualquer artigo científico, e que, na verdade, tem uma função muito importante, que é dizer ao leitor porque ele deve ler o seu texto, tá bom? Raramente um leitor, isso em qualquer plataforma ou tipo de texto, vamos supor, por exemplo, no Facebook, você lê uma postagem a partir do momento que a chamada dessa postagem te leva para o artigo, te chama a atenção naquilo. E em artigos científicos também. É tudo a questão da dinâmica da leitura. As pessoas leem seu artigo pela relevância do seu resumo ali. Tá? Seu resumo vai dizer ao seu leitor porque ele deve ler o seu resumo, o seu artigo. Apresenta uma parte ali de metodologia, dependendo do evento, não precisa colocar isso. Os eventos cobram obrigatoriamente isso daí, tá bom? Eles cobram essa questão da metodologia, até porque se o seu trabalho for relevante, a comunidade quer saber qual foi a sua metodologia de pesquisa, tá bom? E tem ali, por fim, uma parte que eu considero muito importante do trabalho, que é de resultados e discussões. Resultados e discussões é onde eu apresento ali o que esse meu trabalho, as minhas considerações com base na minha pesquisa, de como esse trabalho ali pode contribuir para o entendimento de tal assunto, quais foram as observações que eu tive a partir daquele trabalho. Observações, vamos supor, eu fiz um experimento e percebi tal fenômeno, então eu vou relatar nessa parte aqui este fenômeno e discutir sobre ele.
tá bom? E por fim, ali as conclusões, que é o fechamento do meu trabalho. Em todos os trabalhos não pode faltar a questão das referências, lembrando sempre que minha pesquisa vai se apoiar em trabalhos de outras pessoas, quando mesmo que seja uma descoberta, descobrir tal fenômeno. Muito provavelmente outras pessoas já perceberam esse fenômeno. E embora você tenha percebido talvez algo novo, algo relevante, outras pessoas já fizeram algumas partes desse trabalho. Então é legal que você procure também esses trabalhos, até para ter esse diálogo entre as diferentes pesquisas. Às vezes, vamos supor, estou pesquisando sobre determinado metal, os efeitos dele na saúde. E essa minha descoberta é nova. Eu percebi que esse metal influencia diretamente no funcionamento de um órgão. Mas outro pesquisador já tinha dado sobre esse metal, sobre a interferência dele na saúde, mas não especificamente sobre o órgão que eu estava estudando. Nesse é interessante que eu consulte esses trabalhos também e tenha aí um bom embasamento, tá bom? E é claro, sempre citando no texto, vou falar aqui um pouquinho sobre citação, essas pessoas, e referenciando ao final do nosso texto, tá bom? É muito importante dar o crédito a outras pessoas que colaboraram na nossa pesquisa, indiretamente, ou seja, através da leitura dos textos dessas pessoas, eu entendi melhor o fenômeno que eu estou estudando, então eu devo, por questão ética e legal, referenciar esse autor. Então aqui entramos na questão de referências. Frases e textos que não são nossos. Muita atenção a esse ponto. Isso daí, tanto para os estudantes do ensino médio, que já querem começar a trabalhar isso. Num primeiro trabalho ainda não estou tão exigente quanto a isso, vocês estão aprendendo, mas nos próximos trabalhos eu levarei bastante a sério essa questão, tá bom? E agora uma dica aí para os estudantes de graduação: jamais, desde o primeiro trabalho, deixem de se atentar para isso. Isso é uma questão ética. Frases e textos que não são nossos simplesmente não são nossos, tá bom? Ah, eu me baseei em tal artigo, então eu devo citar o autor desse artigo. Eu me baseei em tal frase, então eu devo citar o autor dessa frase. E isso não é simplesmente mudar as palavras com que o autor escreveu e deixar de tentar fazer isso se passar por texto seu. Isso é plágio também, é errado. Então aqui, o autor escreveu: João e Maria foram à padaria. Não adianta eu escrever: a padaria foram João e Maria. Não adianta, isso é plágio. Eu copiei a ideia dos autores e simplesmente mudei a ordem das palavras. E não fez diferença nenhuma, isso eu ainda estou copiando. Então, sempre que as palavras forem de outras pessoas, é interessante que eu referencie. Na verdade, é muito importante que eu referencie, tá bom? E evite, assim, copiar textos de outras pessoas, de transcrição direta. Eu compreendo que todas as pessoas são perfeitamente capazes de parafrasear as ideias de outras pessoas e simplesmente dizer: olha, eu li e entendi essa ideia e essa ideia é de tal pessoa, sempre referenciar mesmo a paráfrase, mas tentar aí dar um sentido dentro do seu texto. Uma citação talvez indireta seja mais interessante. A citação direta, quando irá ocorrer? Quando as palavras do autor a qual eu me baseei sejam tão importantes a ponto de, ou tão interessantes na forma que ele disse, a ponto de eu precisar citar diretamente. Mesmo assim, ainda tem regras, tá bom? É, não que seja errado fazer citação direta, se utiliza bastante, na verdade, mas sempre que possível, tente fazer uma citação indireta, até porque coloca aí uma reflexão sua sobre a interpretação das palavras do autor e a implicação daquilo para o seu trabalho, tá bom? Eu citei aqui, fiz uma citação direta do meu professor, João Medeiros, da graduação ali do Instituto Federal Campus Capivari. Abraço aí, professor. Me influenciou bastante na questão da escrita, isso eu agradeço. Tive orientação com ele tanto na iniciação científica quanto na disciplina de Química Geral. Professor aí bastante competente, um amigão aí, muito me ajudou. Eu fiz aqui a citação de um texto que ele escreveu para nós, um modelo de trabalho, na verdade, onde ele ensina
a fazer essa questão da referenciação, das referências bibliográficas, da citação, e eu fiz uma transcrição direta para cá, uma citação direta, colocando os devidos créditos do autor aqui. Então, a citação que eu fiz foi da seguinte parte do texto dele. Citação em que você escreve parte do texto escrito, que você transcreve parte do texto escrito pelo autor consultado. Palavras do professor João Batista. Tá bom? Citação direta, portanto. Eu transcrevi exatamente as instruções dele. Poderia ser qualquer outro texto aqui, tá bom? Esse tipo de citação tem limite entre aspas sempre. A citação está aqui entre aspas e a referência no final deve ocupar no máximo 3 linhas, tá bom? Passou de 4 linhas, passou de 3 linhas, outro tipo de citação. Então vamos aqui para o segundo exemplo. Tenho aqui uma citação, um exemplo 2 aqui. Eu fiz uma breve chamada para citação, pode acontecer isso também. Não preciso começar meu texto com a citação. Escrevi aqui: a respeito da pesquisa e ensino de ciências, as pesquisadoras Carvalho e Saceron, os sobrenomes aqui estão em maiúsculo, então esses nomes não são os primeiros nomes delas, são sobrenomes, e coloco a data aqui entre parênteses, porque eu citei o sobrenome, afirmam que as reformas curriculares recentes têm destacado a importância de que as práticas científicas de investigação e de argumentação sejam vivenciadas pelos estudantes. Ok, então aqui a citação está entre parênteses. Antes disso é uma chamada para a citação. Vou colocar aqui no apontador laser aqui. Então a citação está ocorrendo a partir daqui, tá bom? E nesse caso aqui, eu já fiz a referência dela antes mesmo da citação. E sempre lembrando, mesmo que eu tenha feito essa referência aqui no corpo do texto, que serve para dizer que o texto não é meu, eu terei que fazer a referência ao final. Então aqui nesse slide eu já fiz a referência tanto do professor João quanto das pesquisadoras Carvalho e Saceron, tá? Então aqui o sobrenome da pesquisadora Carvalho, Carvalho, AMP, abreviações aí dos nomes da pesquisadora, e da Saceron também, LH, abreviações dos nomes da pesquisadora. O título do artigo originalmente publicado por elas, que foi a minha fonte de pesquisa, em negrito esse título, o livro que ela publicou, ou aí uma seção de revista, se fosse o caso, e o ano. E eu coloco aqui, se eu consultei na internet, disponível coloco o link em que está disponível esse texto para consulta. Sempre lembrando disso, se eu citei alguém, é importante que eu diga aos meus leitores onde encontrar o texto original, tá bom? Não importa se foi citação direta ou indireta, os meus leitores precisam ter acesso às palavras originais do autor. Lembrando que quando eu cito alguém, eu estou interpretando essa pessoa. Então, é interessante que o meu leitor tenha acesso ao conteúdo direto, da onde foi tirado, a fonte daquela ideia, daquela informação. E eu coloco aqui a data que eu acessei. Isso é muito importante porque alguns artigos não estão sempre disponíveis na internet. Cai servidor, às vezes o artigo é tirado do ar. E eu preciso dizer para o meu leitor o seguinte: até tal data, quando eu entrei para acessar esse artigo, estava disponível. É importante não mentir nessa data. Muitas pessoas colocam datas aleatórias. Coloque realmente a data que você pesquisou, para dizer com clareza ao seu leitor que naquele dia, a última vez que você fez aquele acesso antes de publicar o seu artigo, estava disponível, tá bom? Isso vai ajudar o seu leitor, com certeza. Fiz a citação aqui do professor João da mesma maneira. Sobrenome, o último nome dele aqui primeiro, em letra maiúscula, depois abreviei o nome dele aqui. Poderia ter colocado completo também, não teria nenhum problema. Coloco o nome do texto dele. Se tivesse aqui, se fosse publicado em algum lugar, eu colocaria o lugar da publicação e o ano. Eu coloquei aqui onde está disponível esse texto e também a data de acesso, procurando ser bastante fiel a essa data. Quando o texto passa de 3 linhas, eu preciso usar outro tipo de citação. Também é citação direta, estou transcrevendo as palavras do autor, mas eu não posso colocar entre aspas nesse caso. Como eu irei fazer? Nesse caso, eu terei aqui que usar um recuo de 4 centímetros
nos editores de texto eu consigo puxar da margem esse texto com o auxílio de uma régua aqui, 4 centímetros. E as regras aqui mudam também. O texto já não é mais na mesmo tamanho de fonte que o texto regular, que o restante do texto. É uma fonte menor, tamanho 10, no mesmo tipo de fonte que estiver sendo usada no documento. Não irei alterar a fonte nessa citação. Então aqui eu irei fazer minha citação normalmente, referências no final aqui, da mesma forma, tá bom? Ok. É... E nesse caso aqui eu acabei usando uma. Já foram dois coelhos com uma canetada só, né? Porque eu fiz aqui uma citação direta embaixo e em cima eu entrei no próximo assunto. Quando eu fiz aqui, ó, acima de 3 linhas, utilizar a transcrição com recuo de 4 centímetros de mais, espaçamento simples, fonte 10. Medeiros, João Batista, 2016. Eu fiz uma citação indireta aqui das palavras do professor João, que é o nosso próximo assunto aqui. Citação indireta, ela vai ocorrer quando você interpreta o que o autor está dizendo e diz com suas próprias palavras, tá bom? Nós chamamos isso de paráfrase. O autor diz algo, literalmente, as palavras do autor, eu leio aquilo, interpreto e escrevo no meu texto com as minhas próprias palavras. Não é só nesse caso que não cabe apenas inverter o que o autor está dizendo, mas principalmente entender o que ele está dizendo e relatar isso aos seus leitores, tá bom? É como se eu estivesse conversando com uma pessoa e relatando para essa pessoa as palavras de uma terceira pessoa aí com quem eu tenha tido um diálogo, tá bom? Sempre mantendo aí a objetividade e simplicidade na sua citação indireta, como em todo o texto, ok? E nesse caso também cabe citação, eu irei referenciar o meu autor. Então imagine o seguinte, eu li o texto aqui da autora Salva, e eu vou fazer uma citação dela aqui. Segundo Salva, inclusive aqui tem um erro aqui, ó, daqui de um dos meus textos, algum que eu não tenha corrigido, na versão final, tenho certeza que eu mandei corrigido, mas eu escrevi o sobrenome dela aqui, ó, sem estar em caixa alta, sem estar em letra maiúscula. Se Salva aqui é sobrenome, deveria estar em letra maiúscula. Segundo Salva, 2016, o ano da publicação original dela, e eu faço aqui a minha citação indireta. Que eu interpretei as palavras da autora, estou citando aqui para os meus leitores. Grande parte dos jovens estudantes possuem afinidade com as tecnologias que possibilitam a portabilidade, conectividade e intermedialidade, e isso precisa ser revertido em benefícios para o aprendizado dos jovens. Nesse sentido, visando o melhor aproveitamento, eu continuo aqui com a minha citação, tá bom? Sempre expressando nas minhas palavras a interpretação do que a autora disse, tá bom? E é muito importante que, embora eu fale em interpretação, eu não estou dizendo para você mudar aqui, dar sentido ao que a autora falou. Não é isso. Você está lendo e redizendo isso, tá bom? Você está falando para alguém, essa palavra redizendo não é cabível, mas você está falando para alguém sobre aquilo que você leu. Procure ser fiel também ao que o autor disse, tá bom? Não vamos aqui dar novos sentidos ao que o autor disse. É outra coisa que seria errado também, antiético. Seria distorcer aquilo que o autor originalmente quis dizer. Seja para fins de ganho de informações no nosso artigo ou não, isso não deve ser feito. Ok, termina aqui essa parte 1, minha apresentação aqui sobre a citação, e irei fazer outro vídeo organizando aí um artigo naquele tema que eu selecionei, tá bom? A fim de ajudar vocês. Um grande abraço, continue aí em casa, no isolamento, até a segunda determinação, e vamos esperar aí que toda essa situação se resolva. Enquanto isso, vamos produzindo aí no conforto das nossas casas, aqueles que podem, tá bom? Abraço, tchau, tchau.